Saudações valentes, sejam bem-vindos a mais um Seja Imbatível, essa série onde a gente analisa grandes referências e aprende para então se aprimorar em todas as áreas da vida. Eu sou Rafael Norato, essa escola lidero e toda semana tem conteúdo novo por aqui, então vale a pena ficar ligado, se inscreve no canal e compartilha com os amigos para compartilhar esse conhecimento e ajudar outras pessoas. Hoje a gente vai falar sobre o Ricardo Boechat, esse grande jornalista que nos deixou aí no começo da semana de uma forma trágica, e a gente aproveita para fazer uma homenagem aqui a esse grande profissional que deixou saudades. Inclusive foi um dos recordes de curtidas ali no nosso Instagram, nossa homenagem a ele. Então é alguém que vai ser lembrado por muito tempo. E aqui a gente vai analisar, eu trouxe 3 pontos para compartilhar com vocês e te ajudar aí a se aprimorar no sentido pessoal e profissional, analisando o Ricardo Boechat. Então vamos lá. Primeiro, quem era o Ricardo Boechat, né? Esse grande jornalista que de maneira feroz defendia o jornalismo e a verdade acima de tudo, que faleceu agora com 66 anos. Uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo só agora, é que ele praticamente foi criado aqui em Niterói, que é a cidade onde eu vivo. Então é um vínculo pessoal que eu achei muito interessante, assim, saber que ele já passou por aqui e a gente convivendo aí em lugares semelhantes. Mas o que eu trouxe para vocês são 3 pontos que eu acho que vale a pena se inspirar nesse exemplo dele. O primeiro deles é a dedicação extrema que o Ricardo tinha no mundo dele, né, em relação ao jornalismo, mas a gente pode aplicar para a nossa vida em qualquer aspecto. Onde você trabalha, na empresa que você tem, com a sua família, mas de qualquer forma, a dedicação é muito importante. No caso dele, ele já atuou na mídia escrita, no rádio, televisão, era um bom escritor, se comunicava muito habilmente, mas ele estava em tudo que é canto. Assim. Ele de manhã tinha um programa de rádio, de noite ele tinha o jornal dele na Bandeirantes. Então, e fora isso ele tinha palestras, eventos, escrevia colunas, então era um cara muito antenado, assim, ele era muito dedicado ao que ele fazia. É diferente de alguns profissionais que a gente enxerga, chegam na empresa, fazem o trabalho delas, acabou o expediente, vai embora e se esquece, sabe? Desliga daquele mundo completamente. Então, para você ser bom numa profissão, a gente sabe que precisa ter uma dedicação, às vezes até além do que deveria, além do que estava previsto ali no contrato, para poder se destacar como profissional e também como empresário, né? Os clientes gostam quando você sai daquele combinado e entrega algo além, né? Ou é mais rápido, ou a entrega maior do que ele esperava, então todo mundo fica contente com aquilo. E se dedicar faz parte disso, principalmente para aprender. No caso dele, do Ricardo Boechat, ele era muito dedicado também a ouvir notícias, né? Ele estava sempre ligado ali nos meios digitais, conversando com as pessoas, ele não esperava a notícia chegar, ele ficava procurando e querendo saber o que estava acontecendo. Então isso mostra a qualidade de profissional que ele era e é algo que a gente consegue se inspirar e se espelhar também nesse exemplo. E isso vale para qualquer área, não fica fechado no jornalismo. O segundo ponto que eu queria destacar dele era o bom humor. Então, você que acompanhava ele, os escritos, ou as colunas, ou a participação dele no jornal como âncora, via que ele era um cara bem humorado. Então, na televisão, que exige um padrão mais sério de retidão ali do jornalista, a gente já está acostumado a ver aquelas figuras meio robóticas, que dizem assim, sem muitas meias palavras, mas ele era um cara mais descolado, assim, na medida do possível, ele conseguia manter o bom humor e contar uma piada, e ser um cara mais engraçado. Claro, sabendo separar as notícias sérias e tristes das notícias mais leves que daria para encaixar uma parte do bom humor. E o bom humor às vezes desarma uma pessoa. A gente vive, né, naquela fissura, naquela necessidade às vezes de se blindar e com receio do que os outros vão pensar da gente. Então, não posso fazer piadinha porque eu não sei o que vão pensar de mim. Ou então, eu vou me preservar aqui, não vou me expor muito, vou tentar ser um cara mais sério. E quando você poderia ser mais engraçado, assim, mais divertido, trazia aquela pitada de bom humor. Porque quando o trabalho está muito, muito sério, assim, muito puxado, às vezes uma piadinha já ajuda a aliviar aquele clima, né? A desanuviar todas as tensões de um projeto difícil ou de um ambiente carregado de trabalho. Então o bom humor
sempre é bem-vindo aí. Então, até as pessoas tímidas às vezes têm umas tiradinhas assim, que fazem todo mundo dar risada naquela hora certa, né? Claro que tudo tem a sua hora, mas é importante ficar atento a isso, que é um elemento tão legal e às vezes a gente acaba deixando de dar a importância que se deve. Então, seja mais bem-humorado, leve isso para a sua vida pessoal e profissional também. Não se apegue tanto aí a ser tão sério, tão sisudo, ser tão duro com os outros. Até para o líder vale às vezes aquela piadinha também. Então, eu acho que o bom humor sempre é uma ferramenta interessante. E às vezes até desarma uma pessoa que está irritada com você, ou está chateada, ou está muito estressada. Às vezes é aquilo que ela precisa para dar uma aliviada. E o Ricardo fazia isso muito bem na questão dele do jornalismo. E na vida pessoal também, porque várias pessoas contaram histórias sobre ele, que ele era um cara muito engraçado, muito divertido. Então, você não imagina que aquele âncora sério, né, normalmente sisudo, é um cara que está contando piada, está falando bobagem de vez em quando. Não é a impressão que naturalmente a gente pega, só quem conhece um pouquinho melhor ele. Então, é algo que vale a pena levar adiante. O terceiro ponto é a comunicação efetiva do Ricardo Boechat. Ele era um cara muito inteligente, muito eloquente e conseguia, né, falar com uma credibilidade incrível. Mas ele não se preocupava muito com o lado de ser prolixo, sabe, você ficar buscando palavras para florear o texto, ou ser uma coisa muito cheia de blá blá blá, sabe, para ficar bonitinho. Ele era um cara que falava mais diretamente. Como a gente está conversando aqui, uma coisa mais direta, sem muita frescura, assim era o Ricardo Boechat. A gente já está vinculando aí alguma coisa ao que ele praticava. Então, no mundo profissional, tem gente que manda e-mail, por exemplo, já recebi e-mail assim, e o cara escreve laudas e laudas, e linhas, e sabe, enche de coisa, quando ele podia simplificar e dizer de maneira mais clara, olha, a gente precisa disso aqui, ó, 1, 2, 3. Mas tem gente que quer fazer uma coisa muito mais rebuscada, que ninguém entendeu, e aí fica aquela troca de informação, mas o que você disse? O que você quer dizer com aquilo? Quando poderia ser uma coisa mais simples, mais direta. É algo que a gente pratica aqui na Lidero, na Revolut, no Geração Empreende, sempre buscando a forma de ser mais simples na comunicação. Quando eu comecei a escrever no Geração Empreende, lá em 2011, para dar aquele verniz mais corporativo, eu, por exemplo, buscava palavras mais rebuscadas, formas mais antiquadas, talvez, de explicar minhas ideias nos artigos, buscando referências muito de professores universitários, gente de fora. Então, eu acho que o texto ficava muito pesado. E eu não gostava muito, assim, e fui melhorando. Eu falei, cara, dá para ser mais simples, dá para ser mais direto. Não precisa se ater tanto a minúcias assim, para entregar mensagem. Às vezes você listar em tópicos é que a pessoa precisa para entender. Esse vídeo é uma forma clara da gente se comunicar. Poderia fazer uma coisa mais rebuscada, mais complexa, mas se a mensagem pode ser transmitida com facilidade, em poucos minutos, para que a gente vai, né, perder tempo? Ninguém tem tempo a perder. Você sabe disso, eu sei disso, seu cliente também sabe, seu chefe sabe, então vamos economizar o tempo, vamos ser mais simples, sem muito blá blá blá, sem muito lero lero, vamos falar direto. Isso o Ricardo fazia muito bem. E a outra coisa, que encaixando na comunicação, é que ele era um cara que não tinha medo de se expressar. Ele era um cara que falava o que ele estava pensando, não se preocupava em abaixar a cabeça para quem podia criticar ele, porque ele era um cara muito seguro de si. Ele já tinha chegado num patamar de uma autoridade que também conferia esse respeito a ele. Mas tem momentos que a gente não precisa ter receio de falar a verdade. Às vezes, como você está testemunhando uma injustiça, principalmente, não dá para ficar calado muitas vezes, né? O ideal, assim, que se espera é que você, pelo menos, haja contra aquilo, quando você puder resolver o problema. Se você não puder resolver o problema, pelo menos saia de perto, mas mantenha a sua opinião, né, focada e, se possível, demarque ela para todo mundo entender o que você quer dizer e que você não concorda com aquela prática, ou que seu ponto de vista é outro. No mundo hoje, né, de raridade aí de clientes, de emprego difícil, as pessoas às vezes se omitem e não querem tanto dar a opinião delas. Então, por exemplo, quando chega um projeto, uma ideia mirabolante que é muito ruim, tem gente que tem medo de dizer o que pensa, porque não quer desagradar o outro, não quer perder aí um projeto, não quer perder um cliente, não quer perder o amigo, e às vezes a coisa, ele sabe que não vai dar certo, sabe que vai ser muito ruim,
e não diz nada, não marca o ponto de vista dele, e aí acaba não dando muito certo. Então, por mais pessoas que falem aí o que pensam, desde que seja, claro, para acrescentar, não só para criticar. Crítica a gente dispensa. Vamos torcer pelas pessoas inspiradoras e os críticos que vão para bem longe da gente. Então, esse foi o nosso querido Ricardo Boechat. Essas são as 3 lições que eu tiro desse exemplo de grande profissional, que vai continuar inspirando outros comunicadores a falar mais o que pensam, a falar de maneira mais assertiva e direta, e também que isso seja aplicado por você na sua área pessoal, profissional e qualquer outra área da vida. Então, obrigado por estar com a gente. Até o próximo episódio do Seja Imbatível. Continue seguindo a gente na Escola Lidero e levante e vá!